Ó, Ventura, esse manja, hein? Fala, Ventura. Pô, fazia tempo. Saudade de você também. Saudade também. E aí, como é que estão as coisas? Sempre tudo bem. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus, trabalhando bastante. Isso é importante. A única que trabalha mais do que eu é o Morgado. Pelo amor, que agenda é essa do Morgado? O Morgado tá impulso. É ganância, né? Esse é um nome. O nome tradicional é ganância. Mamonas assassinas. Mamonas era assim. Mamonas. Tem outro nome, chama falta de aumento. E é verdade mesmo. O Zuckerman lembrou aqui, eu tava em Dubai, sabe quando eu vou estar agora em novembro? Em Portugal. Ó, que chique. Volto para Portugal, em Lisboa. Volto para sua terra. Exatamente. E vai ser legal. O que você trouxe hoje é o Lula e o Trump. Trump. Podemos falar dos dois. Vamos falar dos dois? Vamos, Linguagem claro. silenciosa. Linguagem silenciosa, narrativa e tudo mais. De cara, eu vou dizer o seguinte, eu acho que os dois foram muito bons nas suas apresentações. O Lula, ele estava com um discurso, obviamente, escrito, muito bem escrito, com uma linha interessante ali, inclusive uma linha que eu acho que foi corajosa, porque ele já abre a fala dele atacando ali os Estados Unidos, atacando o Trump. Lógico que ele não deu nomes, mas dizendo que ele estava muito chateado porque estavam invadindo a soberania, o judiciário, a economia, e que o ex-chefe de Estado, ele não fala do Bolsonaro, teve uma longa e extensa investigação e ele pôde se defender, enfim. Aí depois ele vai para um lado de comício. É engraçado que depois ele começa a falar da fome. Eu até trouxe, hoje tem livrinho, viu? Tem imagens aí? Anotações. Temos anotações aqui. Eles não pegam as imagens. Ilustrações. O que acontece? Aí ele fala alimentação, segurança, trabalho. Eu até falei, pô, será que ele está fazendo horário eleitoral? Mas ele consegue fazer tudo aquilo que ele gostaria de falar. Ele fala, eu me surpreendi quando ele fala, a primeira vez, eu não lembro antes, me corrija aí, Samidana, ele colocar o Hamas como um grupo terrorista. Porque até então eu não tinha visto ele falar sobre isso, né? Ele fala assim, o Hamas é um grupo terrorista, mas também o que Israel está fazendo é um genocídio. Só que tudo que ele fala, o Trump deu o contraponto. Então, quando ele está ali destilando várias situações da guerra, quando ele falou assim, olha, a guerra é ruim. Sabe como chama isso na psicanálise, o Emílio? Chama referencial perdido. O que é isso? É quando o verbo não está conjugado em tempo nenhum. Então, precisamos melhorar, precisamos acabar. Sim. Porque Cria uma esperança, E é tipo um referencial perdido. Ele não fala o como. Mas o Trump... Isso é política, né? A política é assim. Ela é muito desse referencial perdido. Precisamos melhorar, precisamos acabar, precisamos aumentar. Como? Aí o Trump vem. E o Trump vem dando uma resposta ponto a ponto. E outra coisa que aconteceu, quando o Lula, muita gente não percebe, tem até uma imagem, se o pessoal quiser colocar imagens aí, o que é um teleprompter? Tem gente que não sabe o que é um teleprompter. O teleprompter, inclusive desses lugares... Que é isso que a gente tem aqui, ó. Só que a gente tem numa tela. E o nosso sempre falha. Isso é numa tela. Isso que ele ficou bravo lá no... O do Trump, que câmera bonita. Mas isso é uma tela. Lindo. Mostra o nosso câmera, olha aqui. É bonito, ele é bonito. Olha. Olha. Ele me lembrou aquele rapaz do Casamento às Cegas. O pai do Indiana Jones. 50 a mais. É o pai do Indiana Jones. É bonitão ele. Não é? Parece o Pereio. Coisa linda. Uma salva de palmas para essa equipe fantástica. São Paulino, é o São Paulino. Joga essa hoje. Equipe fantástica que eu acho que o câmera teria que se candidatar aos 50 a mais lá do Casamento às Cegas. Tudo bonito aqui. Bonito, não elegante. tem gente feia nessa emissora. Olha, isso é o teleprompter de lugares onde você tem que ser translúcido. Ou seja, quem tá lá não vê o teleprompter. Mas é quase que um vidro ali. É um vidro, só que a imagem é jogada por baixo. O que acontece? Isso foi um ponto importante para o Lula, por quê? Porque parece que ele está olhando para um lado, para o outro, e isso dá um posicionamento melhor. Naturalidade. E quando o Trump vem, ele já dá aquela cutucada, dizendo, eu não preciso. Não. Primeiro ele disse o seguinte... Não, quebraram. A ONU está me sacaneando. Né? A ONU está dizendo que...
Tanto é muito contraponto. O Lula, ele abre o discurso dele elogiando a ONU, dizendo que ela tem que retomar o papel dela no mundo e tal. E o Trump chega e ele usa muito de analogia, viu? Não, o que o Trump fala é o seguinte, que a ONU não serve para nada. Não serve para nada. E ele não está errado com isso. Sabe quanto custa a ONU? Custa 90 bi de dólar ano. E outra, ele usa muitas analogias, inclusive eu quero deixar uma para o final, porque acho que foi uma que eu não vi ninguém falando. O que acontece? Ele usa de muita analogia dizendo: a ONU está igual à escada rolante, a ONU está igual à corrupção que fizeram na reforma. Porque muita gente falou, mas por que ele está falando de reforma? Nossa, é um assunto nada a ver. Eu faria mais barato e tal. Ele está querendo dizer que a ONU tem muita corrupção. Sim, claro. Você entendeu? Então, nas entrelinhas, ele fala o quê? Ele fala, olha, isso aqui não está servindo para nada. Tanto é que eu terminei com 7 guerras, e isso também foi para cutucar o Lula, porque o Lula fala assim, precisamos acabar com as guerras, porque a guerra é a pobreza no mundo, porque ele é doido para ganhar o Nobel da Paz. O que o Trump faz? Ele devolve isso, falando, quem deveria ganhar o prêmio da paz seria eu, porque eu acabei e eu não recebi nenhum obrigado, nenhuma ajuda da ONU. Sempre ele fala assim, palavras vazias, assim, o mundo está... E ele fala literalmente, o mundo está de saco cheio de palavras vazias, frases vazias, que essas do infinitivo, que precisamos melhorar, precisamos fazer. Outro também que foi interessante, foi quando ele começa a falar um a um. É impressionante. Ele chega para a China e fala, vocês estão fazendo isso, e vocês, que quando ele fala da captação de energia eólica, ele fala assim, vocês vendem, mas vocês não usam. E aí a chinesada dá aumento de fluxo de piscada. Ele fala do Irã na cara deles. Ele fala de cada um. Ele fala... Brasil também. Aí, então, mas aí que foi interessante. Você vê que ele destaca. Gente, é o seguinte, na narrativa, Daniel, tudo tem significado. Você vê que quando ele fala da lista inteira, ele não fala do Brasil. E aí ele diz o seguinte, nos últimos 10 minutos para acabar, ou quase 5 minutos, aí ele vai para cima do Lula. E é tão engraçado que parece que a galera ali não estava esperando, porque como ele fala de um a um, ele começa a falar eu trouxe até o livrinho, viu? Porque tem muita anotação. Ele fala da Rússia na frente dos russos, ele fala da China, ele fala da Ucrânia, ele fala do Irã, da União Europeia, ele fala da ONU, ele fala de todo mundo. E é interessante que tem até, não sei se dá para colocar, um trecho, quando ele fala para Londres, ele fala assim, vocês já foram bons. E agora vocês estão tomados por imigrantes e vocês não sabem mais o que fazer. E na Alemanha também, falou, vocês já foram protagonistas e agora vocês estão voltando a esse protagonista porque vocês deixaram de ir atrás dessa situação de energia limpa, de transição energética, que não deu em nada. E agora que vocês voltaram... Economia verde. Exatamente. Agora que vocês voltaram para a realidade, vocês estão sendo superávites. E o alemão atrás faz assim, tipo assim, concordando. Então, é muito interessante que ele deu recado para todo mundo. E depois ele diz o seguinte... ele agradece o Bukele na situação de que ele está sendo linha dura, né, sem citar nomes, porque ele também está recebendo os... El Salvador, né? El Salvador, ele está recebendo... Segurança máxima, né? E aí ele fala de Venezuela, que a Venezuela está tendo sérios problemas por conta do tráfico. E ele fala, eu vou solucionar, porque o tráfico ele destrói. E o tráfico não é só de... drogas, porque ele financia também o tráfico humano. Ô Ventura, falando nesse seu discurso, né, no discurso da ONU, teve toda essa polêmica e falam muito da habilidade de negociação do Donald Trump. Certo. E apontaram que foi uma estratégia. Quando ele elogia o Lula, que o Lula falou que não ia encontrar, e depois agora ele deu outro depoimento, o Lula também se beneficiando dessa história. Sim. Foi estratégico? Totalmente. É estratégico? Foi intencional o Donald Trump elogiar e falar que pintou um clima, que ele abraçou, que ele sentiu uma coisa legal? Aquilo é intencional do Donald Trump? Totalmente. Por quê? Porque quando ele cita cada um dos países que lá estão e estão tendo problema, quando ele destaca o Brasil, ele diz o seguinte, olha... o Brasil, por exemplo, ele está vindo numa sequência falando da Venezuela, e aí daqui a pouco ele fala assim, olha, o judiciário está sendo usado como arma para perseguir críticas e opositores.
E isso está acontecendo no Brasil. Lula, você está tendo problemas no seu país. Ele fala literalmente, você está tendo problemas no seu país. E aí ele traz o quê? Mas eu encontrei ele aqui e em 20 segundos, ele é irônico, né? Ah, foi só 20 segundos. E olha o verbo que ele usa. Nós concordamos, concordamos que nós devemos nos encontrar semana que vem. Ele marca a data. Sim. Então, mas é para controlar a narrativa, né? Claro, mas olha que interessante. Quando ele fala do Lula, não sei se tem um trecho aí, que o Lula não sabe o que estava acontecendo. Porque como ele deixa para falar do Lula nos 49 minutos, ou seja, 5 minutos para acabar, ele começa a falar do Lula. E começa a falar do Brasil. E joga a bola toda pro Lula. E joga a bola toda. Tanto é que a agenda fica desesperada ali, não sabe o que fazer, todo mundo cutucando, todo mundo cutucando o Lula. Olha pra lá, estão falando de você. E ele, o quê? Estão falando de mim? Porque parecia que ele desarmou, inclusive, essa situação de eu vou destacar. E quando você, um líder, na envergadura do Trump, destaca. Primeiro ele está falando de todos os países, depois destaca. E eu peguei uma coisa que me chamou muito a atenção. Como ele está usando muito de metáforas, logo depois que ele fala, o Brasil, ele não está agindo bem e se continuar assim vai ter problema. E logo na sequência, o que ele fala, o Morgado, né? Ele fala o quê? Ele fala assim, inclusive o ano que vem nós teremos Copa do Mundo e teremos Olimpíada. Será que vocês vão conseguir vir para cá? Ele falou? Isso aí eu não vi. Olha só. Ele fala assim, então... Isso ninguém pegou, hein? Pois é, ele fala o seguinte, teremos Copa do Mundo, teremos Olimpíada, espero que vocês possam vir pra cá. Ô, louco. Ou seja... Só dando um recado. Dando um recado, tipo assim, será que eu vou continuar dando Magnífico? Será que eu vou tirar o vice? É reforçando. Não, reforçando. É reforçando. O problema aí é o seguinte, o Lula sempre... Porque o Lula começou a melhorar a pesquisa dele. Ele saiu da lona, tá lá porque vai ter eleição ano que vem. O que ele faz? Ele pegou, esse Trump é bom pra eu ser o cara que... ele tá brigando com o Trump. Sim. Ele tá brigando com o Donald Trump, não é com o argentino, não é com o Milei, é com o Trump. Do mundo. Ele chegou lá, fez aquele discurso, foi aplaudido, porque tem a canhotagem. A canhotagem lá tá do lado dele. E aí o Trump faz o quê? Ele tira o Lula da narrativa, do controle da narrativa e fala, vamos discutir junto. E joga a treta pro Lula agora, porque o Lula não pode mais usar o Trump como inimigo. Porque aí vão falar, mas o cara te chamou para conversar lá na ONU. O cara chamou na tribuna da ONU. Mas primeiro ele foi em qualquer lugar. Não, e o legal é que ele puxa a orelha. Ele também põe exatamente... E é engraçado que... Sim, mas isso é político. Claro. Não é pro bem do Brasil, nem pro bem dos Estados Unidos, nem para nada. Isso é político. Estratégia. Tem uma parte boa, Emílio, que ele diz o seguinte, que ele está realmente retaliando aqueles que estão contra a soberania dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele está dizendo que utilizaram das Big Techs, ou seja, utilizaram o X, né, o Twitter, utilizaram do Facebook, o Google agora acabou de falar que ele realmente tirou. Então ele falou assim, vocês estão utilizando as nossas empresas americanas para ser ditador no seu país. Sim. Então ele jogou também para todo mundo, escancarou que essa retaliação é não só política, não só econômica, mas política também. Que foi aquelas sanções do STF lá nos Estados Unidos, dentro do X, do Facebook. É isso aí. Isso aí está sendo aquele cara que foi preso lá. Como é que ele chama? Felipe Martins. Felipe Martins. Isso tudo tá na justiça lá. Sim. Isso aí vai dar pano pra manga, viu? E o que me chamou a atenção foi isso aí. Ou seja, cada um... E outra, uma coisa que foi muito interessante. Ele usou de muitas analogias, muitas metáforas, e ele falou praticamente, o Trump, o tempo inteiro de improviso. E isso tem um peso muito grande. O Lula, no início, ele estava nervoso. Se você pegar o olhinho dele, tá assim, ó. Ele tá assim, que ele tá tentando ler ali palavra por palavra. E as mãos dele, quando ele faz aquela mão de clemência, ela não tá no mesmo tempo das palavras. Parece que ele lembra, olha, você precisa botar as mãozinhas assim. E aí ele coloca as mãozinhas assim. Tem até depois uns prints aí que eu coloquei. Aí depois, quando ele começa a ser aplaudido, e vou te falar mais, teve umas 2 ou 3 puxadas que não engataram, viu? Teve umas puxadas de palma que não engatou. Então, você percebe que as palmas, algumas, lógico... Tem alguém que puxou as palmas? Puxou. Adivinha quem? Tinha um limite. Adivinha quem? Tinha.
Teve. Olha lá, tá vendo essa mãozinha assim, ó? Então essa mãozinha de clemência e tal, ela é muito emblemática para dizer que ele fala na parte de união, temos que asfaltar, temos que criar o caminho do meio, sabe? O tal, né? Nós somos a razão, nós não gostamos de extremistas, tal. Só que a coisa, ele era meio fora do tempo. Ele olhava para um lado do teleprompter, aí ele lembrava da mãozinha e botava assim, depois lembrava da mãozinha. Só que quando ele começa a receber as palmas, mais ou menos em 14 minutos para lá, aí ele vira o Lula do sindicato. Aí ele vai muito bem no sentido de ele bate, ele esbraveja, aí ele tá totalmente congruente. Aí ele vai que ele tá sambando e termina e faz vocalizações. Mas não vai sentar com o Trump, né? Então, mas estão dizendo que agora estão dizendo que agora ele vai. Mas não vai. Não sei. Não vai. É um perigo. É medo. É perigoso. Não vai. Perigoso. Não vai porque é ruim. Lógico que É não medo, vai. tem medo. Mas o Emílio matou a charada. Não é medo. Entre ir e não é ir, medo. É melhor não ir. Então, passar diz vergonha, que os caras, pô. Não diz que é- os caras estão com medo que ele vá e ele faça que nem ele fez com o Zelensky. Dá aquela puxada de orelha na frente de todo lógico. mundo. Então, esse é um dos motivos aí. Não, ele já puxou, inclusive, né? Tá com vergonha. Não, sim. Não, Tete você a vê tete, que os dois, um à frente do outro. Não é. sim, e na ONU ele já puxou. Sim, ele falou, é muito. vocês estão tendo Mas se problemas, você é o vão Lula, continuar. E tem Se página você- de esquerda falando Se eu que ele sou elogiou. Lula, Se você é o Lula, eu você não vou, vai? lógico Então, que não. ninguém vai. Se eu sou lógico, Lula, politicamente É é lógico, horrível. politicamente é ruim. Vai Nós passar um ele só puta perde. carão lá. temos aqui um minuto aí pra acabar o programa. A gente O ia papo falar sempre é bom. Mas Muito ele bom, fez né? uma bela análise, né? Uma sobre bela análise. A gente tinha o papo da Virgínia, da Mas a Paola. mas quem é Virgínia? que ninguém se importa com a Ninguém Virgínia. quer Perto de saber, Trump, mas, perto de Lula. mas é que ele fez Eu uma me importo pesquisa mais. também, né? Do quê? Do samba. Do que? Também. A gente pode vir, da próxima vez. próxima a gente fala. É. Você acha que vai hora ter um que você encontro? quiser. Você acha que vai ter um encontro no final Paulo do ano? Oliveira e Trump? Então, é como a gente fala, é quase que uma... Se ele não vai ficar ruim. Se ele vai ficar ruim. Então, eu não sei. Eu acho que, do jeito que tá, politicamente, eu acho que ele teria que encarar. Porque não tem como não encarar. Porque abriu pro mundo, olha. Exato, eu tô quero aqui- conversar e ele não quer. É isso aí. Então, pro mundo. Para Então, para ele o disse que mundinho. vai. É assim, ó, pra galerinha aqui, pra galerinha da esquerda, lá pros pessoalistas, é melhor ele não ir. Os caras Agora, postaram falando, você viu? O trechinho falando, olha, até o Trump, agora os bolsonaristas vão ficar com ciúmes que ele tá elogiando o Lula, só que não pôs o corte. o resto, né? Não colocou o resto. Mas isso é o que? É palhaça. você analisar a narrativa, analisar toda essa parte do rito da mensagem. Isso a gente pode usar na vida, Emílio. Na vida. É. Posso chamar o pessoal? Pode chamar, manda Ó, lá. mestresdapersuasão.com.br com o cupom Pânico, hein? Tem desconto. O que é isso? É um evento presencial, dia 28 e 29 de novembro, onde esses 3 pilares, que é você estar congruente com a sua linguagem corporal, como a gente viu aqui, que a gente fez a análise dos dois, você se comunicar melhor e colocar tudo isso na sua rede social para transformar em venda, em influência, em network, seja lá o que for. Então são 2 dias, uma hora, evento de influência do Brasil comigo. Chique. É isso 2 aí. dias. Esse é o Ventura, Boa, Ricardo Venturão. Ventura. Ele manja, hein? Então entra aí, tem toda a informação pra você. Ventura, obrigado por você ter vindo. Obrigado. Vamos Mais fazer uma o vez. break aí.